Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu já estava quase terminando o vídeo quando me vieram me encher a paciência e abrir aqui a quarta. Agora eu tenho que gravar tudo de novo. Essa é a vantagem de gravar no eremitério, porque ali ninguém incomoda. Mas, enfim, meus queridos. Esse ano a gente vai encerrar as atividades aqui do canal um pouco mais cedo, tá? Dezembro eu não vou poder estar gravando vídeos, então eu vou ter alguns compromissos, então já fica avisado, né? Dezembro eu vou ver se eu subo alguns vídeos, mas não vou poder estar aqui no eremitério gravando. Eu já tentei programar os vídeos, mas eu acho que não sei o que aconteceu uma vez com um vídeo que eu programei, que as pessoas não foram notificadas. Então, eu talvez tente ano que vem uma nova experiência de programar os vídeos, de fazer assim uma série já de 3 vídeos e ver se as pessoas vão ser notificadas, porque algumas foram, outras não. Então, não sei se é uma ferramenta boa, né, para isso. Bom, meus queridos, hoje eu vou falar um pouquinho nós estamos no mês das almas, né, então vou falar um pouquinho, refletir um pouco sobre a questão da morte, enfermidade na vida eremítica, né? É interessante assistirem um vídeo das desvantagens da vida eremítica. E eu vejo assim que a questão da enfermidade, da morte, por um lado assim, o lado espiritual, se você é muito unido a Deus, você sai dessa vida, vamos dizer assim, com alegria, né? Com muita alegria, porque você vai para a eternidade. Por outro lado, tem essa questão assim, humana, né? De que, poxa, eu tô ali sozinho, ninguém liga pra mim, né? Tô ali cheio de dor né, tal. Ninguém tá me acompanhando, ninguém tá... E pode ser até que a maioria de nós vai morrer sozinho e o corpo não seja nem encontrado, porque ninguém lembra mais da gente, né? Então, tem toda essa questão humana. Barulhos mais barulhos. Esse vizinho aqui de cima, meu Deus do céu, não sei porque que ele não compra uma cadeira com rodinha, tá? Enfim, pode ficar essa questão humana, né, de que a gente tá ali jogado de qualquer jeito. Então é interessante a gente refletir a respeito dessa questão de que não vai ter ninguém ali que vai nos acompanhar na enfermidade. Pode ser que alguns de nós consiga pagar um hospital, né? Porque ir para o hospital público e ficar em casa é melhor ficar em casa, na minha opinião. Porque aí você vai ficar ali na fila e vai morrer na fila. Então é melhor você ficar no Santíssimo ali rezando e, né, com dor igual, né? Essa é a minha opinião, né? Claro, uma vez que você consegue um atendimento, um tratamento, aí você tem que ir, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer uma vez que vem a enfermidade é a gente procurar a cura, tá? Nós devemos sempre zelar pelo dom da vida em primeiro lugar, tá? Por mais unido com Deus que a gente esteja, né, não é prudente a gente ficar, rompe a tela desse encontro e se deixa morrer, tá? Isso não é certo. O correto é a gente lutar pela vida, tá? Até o último momento, até o momento em que a gente vê que não dá mais, entendeu? Que tudo que você tinha que fazer para salvar a sua vida, você já fez, que aquilo aí não tem mais solução, tá? Mas a princípio nós devemos sempre buscar a cura, sempre nos interessar pela cura, ir ao médico. Se você conhece também remédios naturais, eficazes e tudo, tá sempre buscando se curar desse mal, né? Jamais se deixar morrer de propósito, né? Até porque isso seria um pecado, tá? Mas às vezes a pessoa acha que eu estou muito unida com Deus, né? Que importa? Não, mesmo se você tiver 90 anos, né, você tem que ir ali tomar o remédio, fazer a sua parte, fazer exames, né? Tá sempre buscando a cura para isso, né? Não buscar a morte. Antigamente se tinha muito essa preocupação da morte, né? Por quê? Porque antigamente não era tão difícil assim você morrer, tá?
muitas guerras, né? Isso sem falar que os recursos medicinais eram extremamente precários, entendeu? Para todas as doenças fazia uma sangria, né? E pronto. Se aquilo ali não resolvesse, nada mais resolvia, né? Tinha a questão dos remédios naturais que não eram eficazes para doenças que já estavam muito avançadas. Qualquer corte, qualquer infecção, qualquer gripe mal curada, não tinha antibiótico, não tinha nada. Então não era tão difícil assim de você morrer. Enquanto que hoje já é um pouco mais difícil, né? A não ser que seja por violência, acidente, martírio, né? E outras questões. Mas seguindo a ordem natural das coisas, a expectativa de vida aumentou muito, né? Hoje para 80 anos, né? 80, 90 anos, seguramente uma pessoa pode viver, se cuidar da sua saúde. É claro que Deus é Deus e Ele pode levar a alma quando Ele quiser, mesmo na juventude, né? Eu mesmo perdi 2 amigas, ainda jovens, recentemente, né? Nos últimos 3 anos, né? Mas é um pouco raro de acontecer, né? O curso natural da vida é que a gente envelheça, né? E entregue a alma a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com alguns pensamentos, até de alguns santos, tá? Essa questão de você não vai levar nada para outra vida, então, né, você não precisa ter nada material porque você não vai levar nada, né? Esse argumento não procede, tá? Não procede. Primeiro porque você só tem essa vida. Você não tem outra vida, entendeu? Você tem eternidade. Mas não procede porque você só tem essa vida para poder ter recursos materiais, né? Claro que você não precisa se entupir de recursos materiais, mas você vai precisar de uma cadeira, de uma mesa, o Santíssimo vai ter que ter alfaias e tudo. Você vai levar o Santíssimo para o céu? Não vai, mas é a vida, é o jogo, entendeu? Não é que você vai viver achando que, entendeu? Porque eu vou morrer, aí fica 80 anos sem fazer nada porque você vai morrer, entendeu? Então, da mesma forma, para que eu vou aprender a andar se já tem cadeira de rodas, né? Para que eu vou viver se eu vou morrer mesmo, entendeu? Então, não tenham preguiça das coisas, não tenham preguiça da vida, entendeu? Nós devemos meditar, sim, na morte, mas não nos esquecermos da vida, tá? Porque a única certeza que nós temos não é só a morte. A única certeza que nós temos também é que nós estamos vivos. Tá? Certezas humanas, vamos dizer assim. Eu estou falando de certezas espirituais. Então, nós não devemos viver desligados também dessa terra só porque vamos morrer daqui a 60 anos. Entendeu? E não vou nem ter um terço porque, né, não vai ficar para ninguém, não sei o quê. Ou seja, é uma preocupação muito mesquinha. Entendeu? Muito mesquinha. A gente não pensa que aquilo ali pode ajudar outra pessoa depois. Não vou comprar um livro porque eu não vou levar mesmo, não sei o quê. Ou seja, a pessoa só pensa em si. Só pensa nela. Ela não pensa que aquilo pode ficar para outra pessoa e que pode ajudar outra pessoa. Então, não tenhamos preocupações do que vai ser das nossas coisas depois que a gente morrer. Vai pertencer a alguém, ou se não, vai pro lixo e acabou. Entendeu? Vai ser vendido, mas aí você já não está mais na Terra, então você não precisa ter tanta preocupação. Nem preocupação de menos, nem preocupação de mais. Você tem que se preocupar, né, com a união com Deus, né, estar unido com Deus e procurar fazer a sua vontade, né. A missão da nossa vida seria conhecer, amar e servir a Deus apenas, né? Mas nós sabemos que servir a Deus consiste em fazermos a sua vontade. Não adianta apenas rezar e também não adianta apenas trabalhar, né? Eu vou apenas trabalhar, vou só trabalhar. E o outro também, eu vou só rezar. Tem que fazer as duas coisas. Porque se você só reza, como é que fica a sua casa? Vai empoeirando, como é que está o seu quintal? Vai cheio de erva daninha. Então é necessário o dom da temperança,
que é justamente o equilíbrio das coisas, né? Dom e virtude, né? A temperança é uma virtude, que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente quer ter tudo quanto é virtude, menos as cardeais e os teologais. Então, nós devemos, sim, nos exercitar e ter equilíbrio das coisas. Nós devemos pedir a Deus sempre uma boa morte, né? A boa morte é o quê? É sermos assistidos espiritualmente, né? É poder confessar, comungar, receber indulgência antes da morte, né? Essa é a boa morte, né? Mas a gente não sabe a sorte que nós vamos ter. Por isso que nós temos que procurar, principalmente nós eremitas, temos que procurar ter uma vida o mais unida a Deus possível, tá? Porque a gente não vai ter quem se lembre da gente depois. Ninguém vai rezar missa pela gente. Vai chegar um tempo que vai vir toda uma geração que nunca ouviu falar em você e não vai rezar por você. Principalmente pelos eremitas, porque os religiosos vão ter a nova geração sempre vai rezar pelos religiosos falecidos daquele convento, daquele mosteiro. Então, o eremita, espiritualmente, está em desvantagem, porque não vai ter quem reze por ele. Aqui no eremitério, eu costumo rezar em novembro um ofício dos pés defuntos só pelos eremitas falecidos, porque eu sei que ninguém reza por eles, ninguém. Então a gente tem que procurar ter o máximo de união com Deus pensando nisso também, tá? É melhor ir direto para o céu do que a gente ficar brincando também com a salvação. Vai para o purgatório, vai ficar lá século a seculorum e não vai ganhar uma Ave Maria, porque você caiu no esquecimento, entendeu? Então procurem estar em união com Deus, fazendo a sua vontade. E fazer a vontade de Deus implica, muitas vezes, no equilíbrio da sua regra, em viver a sua regra, fazer o bem, evitar o mal, né? Enfim, evitar o pecado, todas essas coisas. Nós dificilmente vamos vencer totalmente o pecado nessa vida. Até porque se a gente vence o pecado por um período, a gente já começa a achar que é santo e tudo. Então Deus às vezes pode até permitir o pecado para te humilhar, para mostrar quem você é por você mesmo. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento com a vida espiritual, porque o orgulho é uma coisa assim que, como eu vou dizer, penetra até na melhor das intenções, o orgulho. Então, nós devemos procurar, sim, estar unidos com Deus, viver a vida com tranquilidade, aceitar aquilo que Deus quer dar pra gente, tanto de alegria, como de tristeza, como de provações, tédio, aridez espiritual. Nós devemos aceitar tudo que Deus nos dá, por amor. Né, por amor, que Santa Teresinha ensinava tudo, né? Eu amo tudo aquilo que ele me envia por amor. E às vezes a gente não quer aceitar as coisas boas também, as alegrias, porque a gente acha que Deus quer que a gente sofra, que a gente fique ali sofrendo para se salvar e não sei o que, mas a verdade não é bem assim, né? Pode ser que algumas almas Deus selecione como vítimas de expiação, né? Mas isso é uma coisa que, na minha opinião, está um pouco... Não se encaixa mais com os tempos de hoje. Tá, mas isso aí já é tema para um outro vídeo. Teria que falar muito. Não se encaixa no sentido de que hoje nós não temos assim a segurança dos tempos antigos também. Tá? Antigamente as pessoas eram mais estáveis, mais leais, né, mais pacientes. Tinha pecado também, tinha muito pecado. Entendeu? Mas havia um pouco mais de virtude do que hoje. Hoje tudo é muito instável. Então, você querer ser uma vítima de expiação, entendeu? Hoje em dia você leva 10 anos para você ser alguém no convento. Antigamente era 3, entendeu? Então, você fazia um voto de expiação com 14 anos, aí com 25 você adoecia gravemente, as irmãs ficavam ali cuidando de você e tal. Hoje não é bem assim. Tá? Hoje não é bem assim.
Hoje você leva de 10 a 15 anos para ser um membro professo num convento. Entendeu? Então, tem que pensar muito na mudança das circunstâncias. Mas isso é tema para outro vídeo. Nesse vídeo eu ia convidar mais a gente para refletir a questão da morte, tá? Pensemos na morte, mas sem nos desligar dessa vida. Não se preocupar demais, você vai ter uma eternidade inteira para se adaptar a outra vida. Então não precisa ter tanta preocupação assim. Entendeu? Pensar, refletir, mas sobretudo procurar fazer a vontade de Deus no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas simples. Está escrito no Evangelho, Jesus fez bem todas as coisas, né? Então, nós também devemos procurar imitar isso, fazer bem todas as coisas, né? Sempre vai ter idiotas, sempre vai ter pessoas que não vão aceitar você do jeito que você é, sempre vai ter pessoas que vão te perseguir, que são aquelas que não aceitam você como você é e ainda assim te segue, ainda assim fica atrás de você e tudo. Mas o que nós devemos fazer é seguir adiante, tá? Seguir adiante. E tem pessoas que elas não têm vida espiritual, simplesmente. Então, tem pessoas que são assim, elas vivem no ócio espiritual, no ócio ativo permanente. Então, ela não gosta de ninguém que esteja fazendo qualquer coisa, entendeu? Você tá botando ali um santinho no Facebook, já tem gente achando ruim, porque, assim, então, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que tudo tem o seu contrário. Tudo tem o seu contrário. Então, se há pessoas sábias, é porque há pessoas tolas. Se há pessoas santas, é porque há pessoas pecadoras. Tá? Se há pessoas inteligentes, é porque há pessoas desprovidas de inteligência. Tá? Então, tudo, o contrário serve o quê? Para equilibrar o mundo. Tá? Então, o sábio existe porque há tolos. Se todos fossem sábios, todos seriam normais, não seriam sábios, né? Então, essas pessoas que te contrariam gratuitamente são pessoas que existem por equilíbrio do mundo. Por equilíbrio do mundo. Se há luxúria, há castidade. Entendeu? Tudo tem o seu contrário. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, se apegar com Deus, né? Se apegar totalmente com Deus, aceitar a sua vontade, aceitar o que Ele pede para você. Uma vez que a gente está numa enfermidade, procurar meditar, preparar a nossa alma para o céu. O ideal seria que a gente fizesse isso todos os dias, né? Mas a enfermidade é uma ocasião um pouco mais forte para a gente pensar, opa, tá chegando a hora, né? O esposo está chegando. E a gente procurar, sim, não nos preocupar em que vamos nos desapegar da terra, entendeu? Nós apenas vamos para a nossa pátria, para a nossa verdadeira pátria, que é o céu. Então, meus queridos, a vida consiste na gente fazer a vontade de Deus, conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo, porque Ele é. Apenas por isso, sem buscar a recompensa. Entendeu? Deus é justo e se você viveu a vida em harmonia com Ele, você vai para o céu e pronto. Se você morreu em perfeita amizade com Deus, você vai para o céu, porque Deus é justo. Ele não é como as criaturas, entendeu? Que você faz o bem e elas te punem porque você fez o bem. Deus é diferente. A justiça de Deus é uma justiça santa. Por isso que a gente não tem que ter medo da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é santa. Se você fez o bem, Ele não vai te punir porque você fez o bem. Bom, meus queridos, procurem rezar pelas almas do purgatório. Vocês que estão aqui nesse canal, procurem rezar quando Deus tocar o coração de vocês. Também pelos eremitas falecidos. Muitos estão no céu, mas pode ser que algum tenha sido menos fervoroso e está no purgatório e ninguém se lembra dele. Então procurem rezar. Eu gosto de rezar o ofício dos fiéis defuntos uma vez por mês, exceto os períodos privilegiados, vamos dizer, quaresma,
Natal, Páscoa, Advento, nesses períodos não se reza o ofício dos fiéis defuntos, porque se considera com mais profundidade os mistérios da fé, os mistérios desses períodos. Então, só no tempo comum, no tempo ordinário, que se reza o ofício dos fiéis defuntos. Tá? Mas eu sempre rezo também, depois de cada ofício, eu rezo uma Ave Maria pelas almas dos fiéis defuntos também, todos os dias. E, meus queridos, fiquem com Deus, considerem a questão da morte, mas sem desespero, sem desejar a morte, desejar isso e aquilo. Nós devemos desejar amar a Deus cada vez mais e o resto colocar nas mãos dele. Pode ser que alguns de nós tenham a grande graça de sofrer o martírio pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O martírio é a maior graça que se pode receber nessa terra. E uma vez que ela nos é apresentada, não devemos recusar o martírio. Eu sei que hoje as pessoas veem o martírio como uma desgraça, tá? Mas tudo isso é por falta de espiritualidade. E porque lá no fundo as pessoas que acham isso é porque elas não acreditam na vida eterna. A vida eterna, ela é sobrenatural. Então as pessoas, elas tendem a valorizar só o que é natural. Tá? Isso acontece também. Por exemplo, por que o matrimônio é muito mais valorizado que uma vida consagrada? É porque o matrimônio é natural, é palpável, é tangível. Enquanto que você se dedicar a Deus numa vida contemplativa, usando hábito e tudo, isso exige um pouco de raciocínio, um pouco de toque sobrenatural, que a maioria das pessoas não tem mais. Então, infelizmente, a gente tende a rejeitar aquilo que é sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural exige fé, exige mística, exige um toque a mais na alma que as pessoas não têm mais. Por quê? Por causa da televisão. Canso de falar e vou continuar falando. Entendeu? O que é a televisão? A televisão é você estar sentado assistindo as pessoas ganhando dinheiro. As pessoas estão trabalhando, ganhando dinheiro e você está ali parado, entendeu? Sem ter o seu. Entendeu? A televisão nada mais é do que isso. Você está assistindo uma partida de futebol, você está assistindo as pessoas trabalhar e ganhar dinheiro. Não é outra coisa. Tá? Isso que eu estou falando da parte mais prática. Não estou falando das partes do pecado e de todas as outras coisas que a gente sabe que tem. Desliguem a televisão. Tá? Liguem a alma de vocês com Deus. Entendeu? E procurem estar unidos com Deus. É isso que vai contar no último momento, a união com Deus. E se você tem a vocação eremítica, você vai ter que entender que esses momentos finais, esses momentos, você vai passar em solidão. Então você tem que se apegar mais ainda com Deus. Se você tem vocação na vida eremítica, você vai ter que encarar os desafios que ela propõe. Entendeu? Eu vejo muita gente querendo começar a vida eremítica, mas com uma pessoa do lado para ficar ali. Entendeu? Não adianta. Eremita, a verdadeira vocação eremítica é a pessoa que resolve tudo sozinha. Tá? Só ela e Deus. É claro, tem benfeitores e tudo, mas o forte da vida dela, ela vai estar sozinha. É só ela e Deus. Tá? Então ela precisa ter essa autonomia, essa fortaleza, essa independência. Então, meus queridos, pensem nisso, tá? Rezem pelas almas, rezem pelos eremitas falecidos. E, assim, a vida é fugaz, a vida é passageira, mas faz parte. Não se preocupem em demasia com o céu, com a eternidade, com não sei o quê. Contemple, mas não se preocupe, tá? Você vai ter uma eternidade inteira para se acostumar. Viva a sua vida como você tem que viver, com naturalidade, com paz, vivendo a sua regra, fazendo as suas orações e aceitando tudo aquilo que Deus te envia. O resto, Deus dá por acréscimo. Tá? Mas jamais se desliguem dessa vida por causa da outra. Entendeu? A outra vida é eterna. Só tem que não vai faltar, vai ser tempo para você se acostumar, apesar de que a eternidade não é mais o tempo. Está fora do tempo. A eternidade é sempre presente. Mas acostumem-se com a ideia, tá? De que você tem que ter equilíbrio, temperança.
nenhuma preocupação excessiva para um lado e para o outro. Tá? Conhecer, amar e servir a Deus. Estar unido com Deus, numa união de amor, de fazer a vontade de Deus constantemente e sempre. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até o final desse mês eu ainda vou estar postando vídeos, né? Qualquer coisa, se não der, porque teve algum imprevisto. Aí dezembro, daí já não vou estar mais postando vídeos, tá? Eu vou estar ocupada com outras coisas. Em janeiro, aí retoma novamente as atividades do canal, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus. Rezem pelas almas, rezem por mim, tá? Eu peço uma Ave Maria por mim. Os que estiverem assistindo, rezem uma Ave Maria nas minhas intenções, tá bom? E que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.